Pronto, agora sim. Muito bem, então, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais essa aula de História, comigo, professor Valdo e seu Pimentel. Estamos voltando aí, graças a Deus, das férias. Estamos retomando agora em agosto. E a gente vai seguir, então, adiante com os nossos conteúdos, falando aí um pouco sobre a emancipação das 13 colônias inglesas e a formação dos Estados Unidos, tá joia? Então, vamos lá, vem comigo, assunto bem tranquilo. Só lembrando, foi o que a gente estudou até agora. Nós já falamos sobre as revoluções inglesas, século XVII. Lembra que as revoluções inglesas foram determinantes para o fim do antigo regime. Lembra? O que é o antigo regime? Lembra lá, antigo regime? Absolutismo monárquico, né? O rei com todos os poderes centralizados em suas mãos, tá certo? Lembra que o rei governava, o rei criava leis, editava leis, aumentava impostos, ele controlava a justiça, fazia o que bem entendia no absolutismo monárquico. Lembra lá? E aí, qual foi o grande movimento, o primeiro grande movimento que contestou o absolutismo monárquico? Foram as revoluções inglesas, que a gente comentou em junho ainda, né? Das revoluções inglesas, nós falamos lá sobre a Revolução Puritana, a Guerra Civil do Parlamento contra as forças reais, né? Deu vitória ao Parlamento. E depois teve lá a Revolução Gloriosa, que instituiu a monarquia parlamentar, né? Ou monarquia constitucional parlamentar. É a mesma coisa. Mas por que monarquia parlamentar? Lembra que na Inglaterra, e isso é até hoje, né? Nós temos a família real, tem lá a rainha, bonitinha, né? Coroazinha, mas quem governa de fato é aqui o parlamento inglês, joia? E aí, por isso que as revoluções inglesas, então, são importantes, para a gente entender, né, que foi o primeiro grande movimento que limitou o poder do rei. No caso da Inglaterra, praticamente tirou o poder do rei, né? Entregou para o parlamento. O que é o parlamento? A casa do povo, onde estão os representantes da população. Tá. Depois das revoluções inglesas, nós falamos também sobre o iluminismo. Lembra lá que o iluminismo foi o quê? Né? Um movimento de ideias, filósofos, pensadores políticos, economistas, que criticavam o absolutismo monárquico. Né? Então, eles criticavam o poder absoluto do rei, criticavam o mercantilismo, queriam liberdade econômica. Né? Então, quer dizer, os iluministas criticavam todo aí esse antigo regime. Tá joia? E aí que é o detalhe, que essas ideias iluministas vão ser muito importantes para o surgimento de várias revoluções. E aí a primeira dessas revoluções que a gente vai ver vai ser justamente aí a independência das 13 colônias inglesas, que é o que vai dar origem aí aos Estados Unidos. Tá? Mais à frente vamos ver também sobre a Revolução Francesa, sobre a independência das colônias americanas, tudo isso que foi influenciado pelas ideias iluministas. Tá joia? Tá bacana? Então vamos lá. Emancipação das 13 colônias inglesas, comigo, já sabe, né? Sou Valvo e seu Pimentel. Vamos lá. Então, olha só, minha gente, contexto histórico, né, da emancipação aqui das 13 colônias inglesas, ou independência das 13 colônias inglesas, como você bem entender. Olha só, primeiramente, você lembra do sistema colonial, né? Colonização da América. O Brasil foi colônia de Portugal. Portugal era a metrópole, né, do Brasil. Tínhamos também a América Hispânica, né, que falava aí o espanhol, porque eram colônias que pertenciam à Espanha, né, como diz o nome. E aí, além desses dois países, desses dois estados, a Inglaterra também tinha as suas colônias aqui na América, certo? No caso, na América do Norte, ok? Uma coisa importante de lembrar, né, que essas 13 colônias eram colônias que tinham administrações autônomas. Como assim? Veja bem, ao contrário aqui do Brasil, é ao contrário da América Hispânica, né, que eram colônias que eram muito controladas por Portugal e pela Espanha. Então, tinha todo um sistema colonial, um controle que se exercia sobre a sociedade, né, sobre a economia, evitar o contrabando, para enriquecer nas metrópoles. Ao contrário desses sistemas, as 13 colônias inglesas, elas tinham uma certa autonomia, certo? Como assim autonomia? Veja, elas pertenciam à Inglaterra, ok? Mas os colonos tinham uma certa liberdade de ação, né? Os colonos tinham uma certa liberdade econômica. Os colonos da América do Norte, okay, das 13 colônias, eles tinham também uma certa autonomia política, porque eles mesmos escolhiam os seus governadores, né, podemos dizer assim. Melhor dizendo, vamos ficar melhor. Cada colônia tinha um governador, né? Julie chegando, boa tarde, Julie, seja bem-vinda. Cada colônia tinha o seu governador, o quê, né? O que serve? Os colonos, eles tinham uma liberdade para formar uma assembleia de pessoas,
né? Uma assembleia de pessoas que se reuniu para discutir os problemas no caso das colônias, certo? Então, perceba que na América do Norte, nas 13 colônias inglesas, desde o período colonial já havia uma certa consciência política, podemos dizer assim. Melhor dizendo, é uma prática política mesmo, né? E essa prática política que foi trazendo, então, essa consciência política, ok? Era esse o contexto aí das 13 colônias inglesas, joia? Eles tinham certa autonomia. Além disso, né, inclusive, eu até comentei aqui, né, autonomia aqui política e econômica, que aí na história a gente costuma chamar isso de negligência salutar, né? Negligência salutar, ou seja, os colonos tinham uma certa autonomia e isso era bom para os colonos, evidentemente, né? A metrópole não tinha tanto controle sobre as 13 colônias inglesas como Portugal e Espanha tinham aqui sobre a América do Sul, né? América Central. Além disso, é importante lembrar que havia uma divisão. As colônias do norte, do centro e do sul. Deixa eu ver se trouxe aqui uma pinha. Ah, não, trouxe. O que acontece? Aqui é a área das 13 colônias, beleza? E aí o que acontece? Essas 13 colônias também tinham características diferentes, né, entre si. O que acontece? As colônias do norte, elas tinham características mais de colônias de povoamento, podemos dizer assim, né? Como assim colônias de povoamento? São colônias onde vinham os colonos, certo? Só que esses colonos não vinham exatamente para fazer uma exploração econômica, como aqui no Brasil. Eles vinham, no caso da América do Norte, esses colonos vinham para as colônias do norte, certo? Para fugir das perseguições religiosas. Então, eram colonos da religião puritana, certo? Uma religião protestante, certo? Não, perceba que é uma religião diferente da católica, como predominava aqui na América Portuguesa, na América Espanha, né? Então, esses colonos protestantes, que a gente chama de puritanos, foram colonizar as colônias do norte, certo? Aqui do norte, ó, do norte, para fugir das perseguições religiosas que estavam acontecendo lá na Inglaterra, no tempo lá das revoluções inglesas. Tá certo? Então, esses colonos vieram para povoar, formar uma nova sociedade, né? Uma sociedade, como dizem, livre, né? Que trouxesse essa liberdade realmente para os colonos. Enquanto no sul, nas colônias daqui do sul, ó, aqui de baixo, nós já tínhamos características mais de exploração. Então, aqui nós tínhamos o trabalho escravo, tínhamos o latifúndio, a grande propriedade de terras, tá certo? Latifúndio, não esqueça desse nome, o trabalho escravo, a monocultura, sobretudo o cultivo de algodão, de tabaco, aqui nas colônias do sul, tá certo? Então, perceba, essas 13 colônias, o que elas tinham em comum? A autonomia, né? Que a gente viu aqui. Beleza. Mas também tinha uma diferença entre si. No sul predominava a escravidão, no norte predominava o trabalho livre, livre assalariado, tá certo? No sul predominava a grande propriedade de terras, latifúndio, no norte a pequena propriedade de terras, propriedade familiar, podemos dizer assim, né? No sul predominava a monocultura, então o cultivo de um produto em larga escala para exportação, como o algodão e tabaco, produzir um tabaco, produzir algodão para vender lá para fora, para a Europa, enquanto no norte predominava aquilo que a gente chama de manufaturas. Então, quer dizer, eles produziam, né, objetos, produziam mercadorias, mas para vender mais para o mercado interno. Né? Então, podemos dizer que eram, digamos, empreendedores. Eram empreendedores, empresários, né? Pequenos empreendedores que dominavam o norte, enquanto no sul o pessoal queria utilizar o trabalho escravo para produzir o algodão, tabaco em larga escala. Tá certo? Então, perceba aí, né? Essas três colônias tinham características em comum, mas também tinham características aí divergentes. Beleza? E aí o que acontece? É interessante falar que essa emancipação política, né, essa independência, podemos dizer assim, das três colônias, vai implantar a primeira República das Américas, influenciada pelo quê? Iluminismo. Então, não podemos perder de vista, primeiro, a influência do iluminismo. Né? Então, esses colonos vão lutar pela independência, né, embalados pelas ideias iluministas, né, exigindo liberdade, exigindo representatividade, né, exigindo aqui uma nova forma política, no caso, a república, diferente da monarquia que existia na Inglaterra. Né? Na Inglaterra, mesmo tendo parlamento, era uma monarquia, tinha um rei lá, em George III na época, inclusive. Os Estados Unidos vão querer uma república presidencialista, federalista, né? Palavras que a gente já vai explicar melhor, beleza? Então, quer dizer, é interessante não perceber esse contexto histórico para entender. Mas por que os Estados Unidos tornou-se independente? E por que ele serviu de modelo, né, depois, no século XIX, para várias independências aqui da América? Tá joia? Vamos lá, então.
Tudo tranquilo, gente? Estão aí, Vinícius, Júlio, qualquer coisa, comenta aí, pode ligar o microfone, colocar perto aí na mãozinha para perguntar. Tudo bem? Se tiver dúvida, pode chamar que a gente volta. Senão, a gente vai adiante. Outros pontos importantes para a gente entender a revolução, né? A independência das três colônias. A Revolução Industrial, olha só, Revolução Industrial na Inglaterra. Vamos falar depois da Revolução Industrial. Mas, basicamente, a Revolução Industrial vai trazer o que? As máquinas, que vão implementar um novo ritmo de produção, né? Então, percebe que a Inglaterra, nesse momento, está produzindo muita mercadoria devido à industrialização, certo? E o que vai acontecer? Aqui no século XVIII, a Inglaterra vai começar a empurrar esses produtos para os colonos. Ou seja, vai começar a exigir que os colonos comprassem os produtos ingleses. E aí, qual vai ser o detalhe? Que os colonos nunca foram obrigados a obedecer a metrópole. E quando agora a metrópole começa a impor uma ordem, impor mercadorias, impor impostos, aí os colonos vão começar a se rebelar, beleza? E aí a Revolução Industrial vai também favorecer essa independência, porque a partir daí a Inglaterra vai começar a exercer um domínio maior sobre os colonos e os colonos vão se rebelar, ok? Também temos a Guerra dos Sete Anos. Veja bem, o que foi a Guerra dos Sete Anos? Veja, a Guerra dos Sete Anos, em poucas palavras, foi uma guerra aí dos países ingleses, né? Dos países europeus, perdão, né? Os países europeus estavam se degradando, né? E aí tinha conflito na Europa, tinha conflito na Ásia, né? Tinha conflito na América, foi quase que uma guerra mundial, Guerra dos Sete Anos. E aí, entre esses países que estavam lutando entre si, a gente destaca dois. A Inglaterra de um lado e a França de outro, tá certo? A Inglaterra e a França. A Inglaterra, que era a metrópole das três colônias, a França, que era outro país, eles eram rivais, fazia muito tempo, estava em guerra. O que vai acontecer, gente? Tinha batalha em vários lugares, como a gente falou, na Europa, na Ásia, na América. No caso da América, o que vai acontecer? Que a França vai perder a guerra para a Inglaterra. E o que a França vai perder? O Canadá. Você deve ter ouvido falar, né? Se você estiver acompanhando as Olimpíadas, quem sabe, já deve ter ouvido falar desse país chamado Canadá, né? Se você viu aquela série lá, Anne with an A, né? Eu acho que é assim que fala, enfim, Anne com A, né? Lá da Netflix, é a terra da Anne, né? O Canadá. O Canadá é uma colônia francesa, tá certo? E com a Guerra dos Sete Anos, a França perdeu a guerra, e aí por isso teve que dar, né, o Canadá para a Inglaterra, certo? Olha só, a Inglaterra saiu bem, né? Qual o detalhe? Gente, aqui na América, quem foi que lutou pela Inglaterra? Os próprios colonos. Os colonos lutaram pela Inglaterra, tá certo? Olha só, show de bola. O que aconteceu? Os colonos lutaram pela Inglaterra, a Inglaterra venceu. Quando os colonos tentaram depois ocupar essas terras, a Inglaterra falou, não, negativo, vocês não podem ir. Pô, mas a gente lutou pela Inglaterra, lutamos por vocês, por que a gente não pode agora ocupar essas terras que nós vencemos? Nós, uma ova, nós, Inglaterra, vencemos, vocês não podem ocupar essa terra ali. Opa, então já vai começar a ter desavença também, certo? Por isso que a Guerra dos Sete Anos foi importante. Então, como a gente falou, né, aqui na Guerra dos Sete Anos tivemos aí conflito, né, colonos ingleses na América contra os colonos franceses lá no Canadá, né, como a gente já destacou aqui, vitória da Inglaterra, né, a França perdeu, a Inglaterra venceu, anexação do Canadá e das Antilhas, né, pela Inglaterra também, né, várias colônias ali no Caribe, né, que eram colônias francesas, vão ser dadas pela Inglaterra, uma vez que a Inglaterra venceu. E aí, qual o detalhe, gente? Quando termina a Guerra de Sete Anos, beleza, a Inglaterra ganhou o Canadá, ganhou colônias das Antilhas, só que a Inglaterra precisa repor aquela grana que ela gastou com a guerra. O que a Inglaterra faz? O que um país faz quando precisa de dinheiro? Aumenta os impostos, não é isso? A Inglaterra começou a fazer isso. Começou a criar impostos para os colonos pagarem. E aí é isso que vai despertar a revolta. Isso que vai despertar a vontade de se emancipar, que a gente vai ver já aí, certo? E além disso, também citamos aqui, ó, restrições mercantilistas aos colonos americanos. Como a gente falou, os colonos tinham muita autonomia. Deixa eu só voltar rapidinho aqui. Para você ter uma ideia, existia o chamado comércio triangular. Os colonos daqui, ó, da América do Norte, aqui do Norte principalmente, eles comercializavam, vendiam rum aqui na costa da África. Na costa da África, eles compravam escravos, né, escravizados, porque lá era o escampo, então trocavam o rum por esses escravizados. Esses escravizados que eram comprados na costa da África eram vendidos nas Antilhas, ou seja, nessas ilhas do Caribe. Independente se fossem ingleses, franceses, espanhóis, não importa, vendia para todo mundo que precisasse. E aqui eles compravam melaço.
comprava o melaço. O melaço era a matéria-prima para produzir o rum. O melaço se fazia da cana, certo? Fazia da cana. Então, ao invés de fazer cachaça, né, o ardente, como aqui no Brasil, se fazia o rum aqui na América, tá certo? E aí, aqui também eles vendiam tecidos, trigo e peixe para as Antilhas e troca comprava o melaço. Então, perceba, esse comércio triangular, então, trazia muita autonomia para os colonos ingleses. O que foi que aconteceu? Devido a esses fatores, a Revolução Industrial, a Guerra dos Sete Anos, como a gente comentou, a Inglaterra vai precisar de dinheiro, como a gente falou, vai começar a impor restrições mercantilistas, ou seja, começar a proibir certas atividades por parte dos colonos. E é aí que surge a vontade de se emancipar, como a gente comentou. Beleza? Então, olha só, esses aqui são os fatores que levaram à emancipação, à independência. Tudo certo? Tudo tranquilo? Qualquer coisa, dá um comentário aí, né, que a gente volta, explica sem problema nenhum. Tá legal? Vamos lá, então, adiante. Leis coercitivas. Então, olha só, como a gente já comentou, a Inglaterra ela está passando, então, por um contexto, né? Revolução Industrial, a Guerra dos Sete Anos já acabou, beleza? Só que a Inglaterra precisa de grana. Precisa de grana. O que a Inglaterra faz? Começa a impor, né, impostos, taxas, começa a limitar a liberdade econômica dos colonos, e aí, a partir dessas restrições, os colonos, opa, não está muito bacana não está bacana esse negócio. E aí que vem a vontade de se emancipar, como a gente falou. Mas vamos lá, quais foram essas leis coercitivas, quais foram esses impostos criados pela Inglaterra para impor a esses colonos? Vamos lá, leis coercitivas. Então, primeiro aqui, Lei do Açúcar, olha só, 1764. E essa lei do açúcar começa a taxar o açúcar que não fosse comprado das Antilhas Inglesas. Veja bem, gente, essas Antilhas são várias ilhas que existiam ali no Mar do Caribe, tá certo? Então, tinha as Antilhas Inglesas, tinha as Antilhas Francesas. Exemplo, o Haiti, né, a colônia de Santo Domingue, uma colônia francesa, produziu muita cana-de-açúcar, diga-se de passagem. Tinha as Antilhas espanholas, como o caso da ilha de Santo Domingo. Santo Domingo, na verdade, é uma ilha. Um lado era dos franceses, que era Santo Domingue, do outro lado era dos espanhóis, que era Santo Domingo, né? Era uma Antilha espanhola, por exemplo. Também tinha as Antilhas holandesas, como a ilha de Curaçao, né? Então, existiam várias ilhas ali. E havia também as Antilhas inglesas, né? Como, por exemplo, a Jamaica, a Grande Jamaica, né? Uma grande participação, né? Aí no atletismo, né? Nas Olimpíadas que está acompanhando aí, corridos jamaicanos são fera, né? Usain Bolt fez aí história, e os demais que estão fazendo a história, né? Os demais, as demais também, as atletas também, né? Enfim. Então, perceba, tinha várias Antilhas. Os colonos compravam de todo mundo. Mas aí veio a lei do açúcar e falou, olha, vocês só podem comprar das Antilhas Inglesas agora. Se vocês quiserem comprar de outro, vão ter que pagar imposto. Quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém, não é verdade? Então, a lei do açúcar, perceba, já foi uma lei coercitiva, uma lei proibitiva, que começou aí a cercear, né, a liberdade, né, dos povos. Né? Depois veio a lei do selo, 1765. Olha só, taxação de documentos, papéis, vinho, chumbo produzido nas três colônias. Isso vai trazer vários protestos dos colonos. Percebam, mais um imposto, a lei do selo, inclusive nas 13 colônias já existiam jornais, existia imprensa, né? E aí vários jornais começavam a colocar esse desenho. Esse desenho era um protesto contra a lei do selo. Por que que diz essa lei do selo? Ó, qualquer documento, qualquer papel, certidão, jornal também, né? Tem que ter o selo aí da coroa britânica. E é claro, para ter esse selo, você tem que fazer o quê? Tem que pagar esse selo, evidentemente. Então, mais uma taxa, no caso que se criou aqui, né? Essa taxação, documentos, papéis, né? O vinho que é produzido aqui nas três colônias tem que ter esse selo da coroa britânica, tem que pagar a taxa do selo, enfim. Então, esses produtos tiveram, então, que ser taxados. Mais dinheiro saindo do bolso dos colonos. Então, isso já começa a trazer protestos. Né? Primeiro veio a lei do açúcar. Tá bom. Veio a lei do selo. Opa, não, pera lá. Agora vai ficar criando lei, vai criando imposto, taxa, sendo doidado. Que história é essa? 1767 veio os autos Townshend. O que foram os autos Townshend? Leis que taxavam, ó, taxa, dinheiro para pagar, né?
a importação de diversos produtos de consumo e criava os tribunais alfandegários. Temos aí nova resistência dos colonos. Então, pensou, mais uma lei criando mais impostos, né, mais taxas, o negócio estava ficando feio, né? E aí os colonos continuam protestando. Porque perceba, como a gente já comentou, e ressalto de novo para você entender, né? Perceba que os colonos tinham uma liberdade de atuação, né? Liberdade de decisão, liberdade econômica, não precisava ficar pagando muito de taxa dos ingleses. E agora, no século XVIII, eles tiveram que começar a ser obrigados a pagar esses impostos. E aí que surgem, então, protestos. E que começa a surgir esse desejo de emancipação, né? A Inglaterra começa a impor o pacto colonial que não existia antes. E aí, quando a Inglaterra começa a impor esse pacto colonial, é aí que os colonos ingleses dizem, opa, não, para lá não é assim não, pô, né? E aí um exemplo dessa resistência que surgiu por conta dos colonos foi o chamado Massacre de Boston, né, de 1770, que é até uma ilustração, né, que saiu nos jornais da época. Na época não tinha fotografia, então era tudo desenhado, pintado, né? E aqui tem um exemplo, ó. Ocorreu quando a Guarda Metropolitana da Inglaterra tentou acabar com uma manifestação matando as 5 pessoas. O que acontece? Lembra aí que já tinha a lei do açúcar, veio a lei do selo, veio os atos Townshend, né? Aí também. E aí, quer dizer, o pessoal começou a se revoltar. Lá nessas 13 colônias tinha um porto muito importante, que era Boston, uma cidade portuária, né, que a gente falou, ficava no Massachusetts, passagem, né, colônia de Massachusetts, uma colônia importantíssima, uma das primeiras a surgir, lá por volta de 1620, com a chegada dos pais filipinos, né, os Pilgrim Fathers. E o que aconteceu? Que lá estava tendo um protesto contra essas leis, contra essas taxas, tá certo? E aí um grupo de guardas, né, de soldados metropolitanos estavam lá, foram dispersar a população, acabaram abrindo fogo, matando aí 5 pessoas. Bom, para o padrão dos eventos históricos, 5 pessoas não é tanta gente, né? Mas é gente, né? E os jornais, quando souberam disso, então fizeram toda uma cobertura aí, né? Insuflando a população para a revolta, né? Olha só, os britânicos estão matando nossos conterrâneos, né? Enfim, né? As pessoas estão tratando mal os colonos. E isso começa a despertar mais revolta ainda, né? Essa ilustração vai passar por vários jornais, as pessoas vão ler, vão se revoltar também contra a autoridade metropolitana, certo? E aí, para piorar as coisas, depois veio o quê? Ó, a Lei do Chá, 1773, garantindo o monopólio do comércio do chá para a Companhia das Índias Orientais. Gente, você deve ter visto na televisão, né? Que os ingleses gostam muito de tomar chá, né? E a paixão nacional é o café, mas na Inglaterra é o chá. E aí o que acontece? Os colonos que viviam aqui, né, nos três colônios, também gostavam de tomar um chazinho, né? Só que eles produziam o seu próprio chá, eles não tinham que comprar na metrópole, já produziam aqui mesmo na América o seu chá. Isso aconteceu, a coroa britânica, né, o parlamento inglês, decidiu então criar mais uma lei obrigando esses colonos a comprar o chá que vinha aí da metrópole. E aí percebam, então não é difícil entender que agora o chá ficou mais caro, né? Antes se produzia aqui, agora a gente vai ter que comprar o chá que vem lá do outro lado do oceano, vindo aí pela Companhia das Índias Orientais, vai ficar caro tomar chá, né? E aí a lei do chá foi o fim da picada, podemos dizer assim, né? Já tinha tido as overleis, teve lá revolta, massacre de Boston, 5 pessoas mortas. Veio a lei do chá agora para piorar as coisas, para, né, engrossar aqui o caldo, né, para piorar aqui a situação. E o que aconteceu? Em 1773, que vem aqui, os colonos fizeram um novo protesto contra, agora, a lei do chá. Foi chamado Massacre, ou melhor dizendo, Festa do Chá de Boston, tá certo? O Boston Tea Party, tá certo? Ó, Festa do Chá de Boston, que aconteceu? Os colonos vestiram-se de indígenas, entraram nos navios da Companhia das Índias Orientais, né? E começaram a jogar todo aquele carregamento de chá no oceano, tá certo? Então, isso foi a festa do chá de Boston, né? Até que é a ilustração, inclusive. E o que acontece? Então, mais um protesto, né, contra essas leis, contra essa coerção vinda da metrópole. E aí, o que aconteceu? A metrópole, é claro, não gostou nada disso. A Inglaterra ficou puta da vida e falou: olha, colonos, vocês vão ter que me pagar todo esse chá que vocês jogaram no oceano. Vão ter que pagar tudo. E aí, como é que se diz
essa outra medida criada para impor essa obrigação aos colonos, essa nova obrigação, chamadas leis de coação, também chamadas leis intoleráveis de 1774. Ele impunha o fechamento do Porto de Boston, olha só, até a punição dos envolvidos na festa do chá. Lembra que a gente comentou que Boston era uma cidade portuária muito importante, né, lá de Massachusetts, né, uma das primeiras colônias aqui na América do Norte, e aí que foi o que aconteceu, então, o Porto de Boston foi interditado, foi fechado, olha, ninguém mais sai, ninguém mais entra nesse porto, até pegar os responsáveis e prender. Queremos punir esses responsáveis, né? Então, perceba que a metrópole cacetava de um lado, e os colonos, por outro lado, se revoltavam ainda mais. Se revoltavam ainda mais diante disso. Em 1774, também foi criado o Ato de Quebec, impedindo as colônias de Massachusetts, Virgínia, Connecticut, Pensilvânia, ocuparem terras a oeste. Lembra que a gente falou que esses colonos lutaram na Guerra dos 7 Anos, né? Lutaram pela terra, lutaram contra os franceses, e aí que foi a questão. Eles lutaram, então eles se viram no direito de ocupar mais terras. Uma vez que eles lutaram, né? Aí combatiam pela terra, então pensavam, então eles têm direito de ocupar essas terras. Quando eles quiseram ocupar essas terras a oeste, a coroa britânica falou, não, negativo, vocês não podem não. Negativo, negativo, negativo. Ninguém vai ocupar essas terras aí. A gente vai decidir o que fazer com essas terras. Olha só, então quer dizer, então percebo que os colonos se sentiam então desprestigiados, né, diante dessas imposições, né, dessas obrigações criadas aí pela Grã-Bretanha. E é a partir disso, então, né, que vai haver aí a revolta. Muito bem, o Juan levantou a mãozinha. Diga aí, Juan, pode perguntar. Então essa lei de Quebec, ela proibia ter acesso às terras do Canadá? Na verdade, não são as terras do Canadá, são as terras a oeste. Deixa eu voltar aqui rapidola, pegar aqui o mapa. Pronto, aqui tá. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Essas terras bem aqui, ó, a oeste. Oeste é para cá, ó. Havia o interesse dos colonos em ocupar essas terras, né, atrás de minério, atrás de riquezas. E aí a coroa britânica falou: não, negativo, vocês não podem ocupar essas terras. Beleza? Havia também o interesse, alguns colonos entendiam o Canadá, sim, né? Por isso que é o Ato de Quebec. Mas a proibição maior foi sobre a ocupação dessas terras lá oeste. Beleza? Beleza. Show de bola. Podemos adiante? Então vamos lá. Então perceba, né, que a Inglaterra então impunha todas essas leis, essas taxas, tirava essa liberdade dos colonos e os colonos então vão decidir pela ruptura, pela separação, certo? Como se deu essa ruptura? Vamos lá. Em 1774 vai ser criado, né, vai acontecer o chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Olha só. O que vai ser esse Congresso Continental da Filadélfia? Perceba, né, que está tendo toda essa revolta, né, toda essa complicação. Estavam chegando tropas britânicas já aqui nesse momento, né? A Inglaterra começar a enviar tropas para acalmar os ânimos dos colonos. E aí, os representantes de 12 das 13 colônias se reuniram, né, na Filadélfia, né, no Congresso, para discutir a situação, né, do que estava acontecendo. E aí eles fizeram uma declaração nos direitos dos colonos. O que acontece? Nesse Congresso Continental, tinham 12 colônias reunidas, não tinha as 13, né, porque a Geórgia faltou, não mandou representantes, né? E aí, nesse congresso, o que foi que eles pensaram? Pensaram o seguinte, percebam, esse pessoal, eles liam, né, os pensadores iluministas, e aí eles pensaram, lembraram do cara chamado John Locke, que a gente até comentou aqui, né, na aula passada. O John Locke dizia o quê, né? Que o Estado tem que ser regido pela sociedade civil, né? Ou seja, que o Estado tem que ser governado pelos representantes da população, que é a sociedade civil, né? E aí o Estado tem que proteger os direitos naturais dos cidadãos, com a vida, a liberdade e a propriedade. O que aconteceu? Esses colonos reunidos aqui no primeiro Congresso Continental da Filadélfia pensaram o seguinte, pô, a Inglaterra não está respeitando a nossa liberdade,
A Inglaterra não está respeitando, né, a nossa propriedade, né, nossa liberdade econômica, né, enfim, e muito menos a vida por conta do massacre de Boston, né? Então, o que eles fizeram? Fizeram uma cartinha, mandaram lá para o Rei George III, falaram, Rei George, King George, né? Né? Respeite nossos direitos, né? Deixe, né, de fazer todas essas taxações e tal. E fizeram também mais um pedido, olha, nós queremos o direito de escolher, de eleger representantes para o parlamento. Por que isso? Porque, percebam, para o John Locke, o Estado ele tem que ser regido pelos representantes da população, certo? A sociedade civil. O que acontece? Que existia um parlamento na Inglaterra, só que os colonos daqui da América não votavam no parlamento. Eles não escolhiam ninguém, não tinham nenhum representante para defender seus interesses. Então, esse primeiro documento, feito no primeiro Congresso Continental da Filadélfia, exigia esse direito à representação. Por isso que lá surgiu uma frase, né? Uma frase que ilustra um pouco essa ideia, né? Sem representação, não pode haver taxação. Né? No representation, ou melhor, no taxation without representation. Ou seja, como que nós somos obrigados a pagar impostos criados por um parlamento que não tem representantes nossos? Mais ou menos essa é a ideia. A ideia iluminista, né? Os caras liam muito, cara, um saco de gente, né? Tinha uma leitura muito aprofundada das coisas. Mandaram essa carta aí. E aí o parlamento só fez, né? Amassou e jogou fora. O rei Jorge estava nem para ele, o parlamento também menos. E aí, diante dessa negativa, né, diante dessa falta de diálogo que havia aí com a metrópole, um ano depois, em 1775, houve lá a reunião do segundo Congresso Continental da Filadélfia. Agora, os representantes das 13 colônias estavam lá, Jorge foi também, né? Depois de muita discussão, de muita situação complicada, já estava acontecendo já alguns embates, alguns conflitos entre os colonos e a metrópole, decidiu-se, então, pela emancipação, através de um documento, né? A Declaração de Independência dos Estados Unidos da América foi lá redigido, né? Em 4 de julho de 1776, tá certo? Então, aqui no segundo Congresso Continental da Filadélfia que a gente pode dizer que se traz, de fato, a ideia de independência, tá certo? Que é diante dessa falta de diálogo, né, como não havia essa conversa, então vamos separar, não tem jeito, né? E é uma ideia também de John Locke, né? Se a população, a sociedade civil tem direito à rebelião, se o Estado não defende seus direitos, não há por que obedecer o Estado. Ideia do John Locke. E aí pensaram, se não teve conversa, então separação. Vamos agora mandar na nossa própria vida. Tá bom? E veio a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, mas, é claro, também não foi só isso, não foi só um documentinho, estamos dependentes. Não, porque também teve guerra, né? Podemos dizer que a partir daqui também teve início a guerra pela independência dos Estados Unidos da América. Olha? Muito bem. Guerra de Independência, 1775 até 1781. O negócio estava feio, né? Então, aqui é importante nós comentarmos que esses colonos que lutaram, né, contra a metrópole, contra a Inglaterra, não estavam sozinhos. Por quê? Lá na hora do conflito, eles tiveram apoio de quem? Da França, da Espanha, bem como também da Holanda. Perceba que a Inglaterra estava cheia de desafetos, né? A Inglaterra, quando ela venceu a Guerra dos 7 Anos, ela trouxe uma derrota muito grande para a França. A Espanha também perdeu territórios, que estava lá no meio do conflito, né, no lado da França, contra a Inglaterra, por isso que a Espanha perdeu também. A Holanda também era rival da Inglaterra desde lá das Revoluções Inglesas, né, quando Oliver Cromwell criou o ato de navegação. Então, quer dizer, essa galera já estava querendo aí dar uma sova, queria dar umas porradas na Inglaterra e encontrou aí a oportunidade, apoiando os colonos, né? Apoiando através de navios de guerra, levando tropas também, né? Então, os colonos não lutaram sozinhos, né? Parece que eles lutaram sozinhos para a Inglaterra, mas também não foi, eles tiveram apoio. Mas, de qualquer maneira, né? Foi um conflito aí, um embate muito grande. As tropas dos colonos eram chefiadas lá pelo George Washington, né? O senhor de escravos ali da colônia de Virgínia. E aí, depois de todo esse embate, muita guerra, né? Tiro, porrada e bomba, né? Como toda guerra tem, vamos ter a derrota da Inglaterra, finalmente, em 1781, com a assinatura do Tratado de Paris de 1783. Finalmente, a paz foi alcançada, a guerra termina, e aí sim os Estados Unidos, né,
estão aí oficialmente independentes, depois de muito conflitos, né? Conseguirem sua independência. E para fechar o assunto, galera, é importante citar, né? Como que se organizou, então, esse novo país, né? E que vamos, então, para a formação dos Estados Unidos. Percebam, a independência das três colônias foi muito importante. Inspirou outros países da América, uma vez que foi a primeira colônia a se tornar independente da América, o primeiro estado a se formar, né, os Estados Unidos, né? E isso através de uma guerra, né? Inclusive, um conflito aí generalizado. E aí, para a gente fechar o assunto, é muito importante falar, então, como vai se decidir formar-se, né, esse novo país que são os Estados Unidos. Vamos lá. Gente, em 1787 se promulgou a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição é a lei maior. Você sabe que aqui no Brasil a gente tem uma Constituição, né, que foi digida em 1908. A Constituição é a lei maior, a lei principal, a lei mais importante. Nenhuma outra lei pode ser diferente da Constituição, tá certo? Então, falou em Constituição, não esqueça disso. É a lei maior, a lei mais importante. É a Constituição que define quem é cidadão, por que é cidadão, se nós somos livres, se nós somos iguais, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, tudo isso se define na Constituição, tá certo? Por isso que é a lei maior, mais importante, que a gente tem que resguardar, tem que respeitar, tá bom? Muito importante isso, não se esqueça disso. E aí acontece, perceba que o iluminismo, ele prega o ideal que a sociedade é regida por leis. Leis criadas por quem? Pela própria sociedade civil, tá certo? Então, por isso nós somos uma sociedade de direito. A gente não pode fazer o que a gente bem entende, a gente tem que respeitar as leis, tá certo? E isso é uma ideia iluminista. Então, esses colonos, como fiéis seguidores do iluminismo, grandes leitores dos pensadores iluministas, principalmente John Locke, também Montesquieu, Voltaire, né? Eles então vão pensar, olha, conseguimos nossa independência, conquistamos nossa independência, beleza? Está na hora, então, de redigir a Constituição, essa lei maior que define o que é o nosso país, que país é esse, né? Perceba, ele vai ser promulgado em 1787, houveram muitas discussões para chegar a esse documento final. E quais são as principais características da Constituição americana? Olha só, você vai perceber que muitas dessas características são características que a gente vê até hoje na nossa Constituição. Você vai perceber, então, como ela influencia, né, nos outros países. Bom, a Constituição dos Estados Unidos determinou a formação de uma república. Olha só. Olha, república a gente pode dizer que é algo diferente de monarquia. Porque na monarquia temos um rei, ou um imperador, uma imperatriz, uma rainha, enfim, monarca, no governo de um. Na república, com a ideia, res pública, a coisa pública. Então, na república, quem é que governa? A sociedade civil. Não temos rei, não temos imperador, rainha, imperatriz, nada disso. Quem manda é a sociedade civil, através de seus representantes, tá certo? Assim como, né, aqui no Brasil, para outros países. Nós somos uma república, ó, presidencialista, nosso sistema de governo, né? Presidencialista, ou seja, perceba, na república, quem governa, né, a nação, quem governa o país, são os representantes da população. Esses representantes da população, por sua vez, são escolhidos, né, e são trocados de tempos em tempos. Então, eles têm mandatos temporários. No caso, por exemplo, o presidente da República são só 4 anos, né? Acabou 4 anos, hoje em dia, ou ele é reeleito ou ele fica pro gato, vai embora, não é isso? Naquela época não tinha reeleição, então depois de 4 anos o cara se mandava, né, e dane-se o que ele queria. Okay? Então, na República, né, temos esses representantes eleitos, né, de forma temporária, ou escolhidos pela sociedade civil. Quem é que governa o país? O presidente da República. Por isso, uma república presidencialista. Né? Existem hoje em dia, por exemplo, repúblicas que são parlamentaristas. Né? Exemplo, Portugal. Portugal é uma república parlamentarista. Temos a Itália, que é uma república parlamentarista, né? Ou seja, as pessoas escolhem o parlamento e o parlamento escolhe o primeiro-ministro, que é lá, né, o chefe de governo. É de regra, né, de maneira bem geral, é assim, do parlamentarismo. Só que na República nossa, né, nos Estados Unidos, e nós, como a gente gosta de imitar os Estados Unidos, também é assim aqui, né, uma república presidencialista. Então, os cidadãos escolhem o presidente da República, né, que é o chefe aí do poder executivo.
Outra característica é o federalismo. Okay? Federalismo. O federalismo é o quê? A divisão em estados federados. Divisão do território em estados federados. Por que se criou o federalismo? Porque você lembra que as colônias eram autônomas. Depois que a gente falou, as colônias eram autônomas. Então, para manter essa autonomia, se decidiu, então, criar um sistema pelo qual os estados guardassem essa autonomia. Né? E, é claro, em casos de interesse nacional, né, quem responde o presidente da República, né, a União, a Federação, mas cada estado tem uma grande autonomia. Então, a República federalista. É por isso, por exemplo, você já deve ter visto na televisão, né? Exemplo, que em alguns estados, né, nos Estados Unidos, a pena de morte existe, por exemplo, e outros estados não existe pena de morte. Né? Em alguns estados já liberaram o uso da maconha, né, fins recreativos, outros estados é proibido. Em alguns estados a maioridade penal, digamos, é 18 anos, só que em outros estados é 14, 12 anos. Então, quer dizer, os estados têm grande autonomia, né? Sistema federativo. Temos também a divisão de poderes, isso aqui é fácil, né? Divisão de poderes, os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, sistema de feitos e contrapesos, criado lá pelo Montesquieu. Inclusive, nós também temos, não é? E, é claro, o direito à liberdade, né, dos indivíduos, a igualdade jurídica. Então, todos têm que ser iguais em direitos e deveres perante a lei. Não existem privilégios. Não existe nobreza, não existe clero. Todos são iguais. Proteção à propriedade privada, logicamente, ó, né? E o voto era censitário, ou seja, o voto através da renda. Então, perceba que, apesar de tudo isso, o voto não era para todo mundo, não. Só quem tinha renda, quem era proprietário, podia votar. E, é claro, tinha que ser homem, né? Para a gente fechar, é importante ter claro que mulheres, indígenas, afro-americanos não tinham direitos constitucionais, certo? A mulher não tinha direitos, nem a mulher branca que fosse, não tinha direito, né? Era propriedade do marido, certo? Então, é claro, né, que toda essa liberdade também tinha aí suas limitações, e aí, como você pode ver, né, essa Constituição depois serviu de inspiração para as demais constituições aí da América, como, por exemplo, a nossa. Tá joia, meu povo e minha pova? Então, fechamos aí, cravadinho em nosso tempo, né? E, como diz Rousseau, o homem nasce bom, mas azoeiro corrompe, né? Cara, o senhor não falou bem isso, mas serve de memezinho, né? Para a gente fechar aqui o nosso conteúdo de hoje. Galera, tudo tranquilo? Tudo jóia? Vinícius, Júlio? Tá ok, professor. Beleza, Vinícius? Obrigada, professor. Valeu, Júlio. E aí, olha só, esse material já está lá no seu Google, sala de aula, já tem uma atividadezinha também. E depois a gravação aqui dessa aula vai estar lá, né? Para você quiser rever, por exemplo, então para os colegas que perderam, tá joia? Gente, muito obrigado pela participação, fique com Deus, né? E até a próxima. Se cuidem e tchau. Valeu!